Pessoal, como eu estava falando, meu nome é Rebeca, sou uma das trabalhadoras da casa. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do Evangelho. A gente vai falar um pedacinho, o item 5 e 6, onde a gente fala sobre reconciliar com o inimigo. Pessoal, eu vou pedir licença só para ler o pedacinho. O capítulo 10 é um capítulo que a gente fala bem-aventurados os que são misericordiosos. E daí a gente vai falar sobre reconciliar-se com seus adversários. Eu fui estudar, pesquisar, ler, para estruturar a preleção para vocês, e eu fiquei pensando o que seria o reconciliar-se com os nossos inimigos, com essa, para a gente se reconciliar. O que é reconciliar? Fui esmiuçar. O que é reconciliar? Nada mais é perdoar. Perdoar. Essa passagem, ela quer falar sobre o perdão. E ela fala sobre o perdão para o próximo e para nós mesmos. Para a gente também ter o auto-perdão. Então, nestes dois itens, 5 e 6, ele fala especificamente sobre obsessor. Então, a gente tem que entender o que é obsessor antes de falar o que ele faz ou pode vir a fazer. Então, obsessor nada mais é um espírito desencarnado que a gente se liga a ele por conta das nossas vibrações, pensamentos. E a gente pode se ligar a ele positivamente, a um espírito positivo, e a um espírito negativamente. Quando a gente fala que é negativo, é que é voltado para o obsessor. Que é o quê? Que é alguém que não quer o meu bem. Que não é um espírito que está ao meu lado para a minha evolução, para a expansão da minha consciência. Ele está ao meu lado para trazer para mim sentimentos negativos, raiva, ódio, vícios, né? Eles se aproximam da gente para dentro de vícios. Então, nós somos como ondas de rádio. A gente pega AM e FM, né? Então, se a gente pensa positivo, a gente não consegue fazer a rádio da AM tocar na FM, a FM tocar na AM, é a mesma coisa. Quando temos pensamentos positivos, nos conectamos a certos tipos de espíritos evoluídos, aqueles que querem o nosso bem e a nossa evolução. E quando a gente tem pensamentos negativos, é aquela outra vibração e nós nos conectamos a esses espíritos. Da mesma forma, quando ele pode passar embora, eu estou andando aqui na rua, pensando cobras e lagartos, e eu me conecto a um espírito que está passando ali por mim, ele pode ir embora comigo para minha casa. E em algum momento eu vou fazer meu evangelho no lar e ele se desvai. Ele entende que ali não é mais o lugar dele e vai embora. Ok. E existe, dentro desse capítulo, o que ele explica? Que existe obsessores, inclusive de outras encarnações nossas, de outros momentos nossos, que essa pessoa teve tanta raiva e tanta amargor, ficou tão triste com aquilo que a gente fez, que o sentimento de vingança dessa pessoa é tão grande que ele nos procura. Mesmo ainda ele não estando em vida, ele nos procura, encarnados, para nos obsediar. E para que esse obsessor, então, ele nos faça mal de alguma forma. Ok. Então, o que o capítulo vem dizer? Que a gente precisa nos reconciliar, nos perdoar todas as pessoas que de alguma forma a gente sabe ou sente que nos fez mal, para que isso não carregue para outras vidas, nem a gente com o próximo, nem o próximo com a gente. Então eu te fiz mal, me desculpa. Né? Me desculpa por ter dito isso, me desculpa por ter interpretado errado aquilo que você disse. E aqui, cada um de nós, se a gente parar para pensar agora, vai vir o nome e a imagem de uma pessoa na nossa cabeça. Todo mundo tem algum sentimento de mágoa por conta de alguém. E esse sentimento de mágoa é isso que o capítulo vem falar. Todo mundo está aqui para aprender.
E tudo acontece, ninguém faz as coisas pensando em errar, mas a partir do momento que a gente tem a consciência, o aprendizado de que aquilo nos faz mal ou faz mal ao próximo, nós temos o livre-arbítrio de mudar aquilo. Está nas nossas mãos o poder de mudar aquilo. E tem uma historinha, eu acho que vocês já podem ter até ouvido, que uma vez uma pessoa foi no médico e falou assim: médico do céu, tudo no meu corpo dói, tudo que eu toco dói, eu tô com algum problema muito sério. Olha, eu apertei aqui, meu braço está doendo, ai, minha barriga dói, ai, minha perna dói, tudo que eu toco dói, eu não estou sabendo o que está acontecendo, doutor, eu estou com um problema muito sério. Aí o médico olha para o dedo da pessoa e fala: o seu dedo está machucado. É por isso que tudo dói. E o que a gente quer aprender com isso? O que é isso que a gente entende? Que essa amargura que a gente tem com o outro dói mais em nós? Porque o nosso corpo está tudo bem, era uma coisa, era uma ponta do meu dedo machucada que eu começo a olhar para o mundo com aquilo, tudo dói, tudo que a ponta dói, tudo que eu sinto dói. Você traz para você essa dor. É a mesma coisa que eu ter raiva de alguém, é eu querer, eu tomo o veneno para que o outro adoeça. Mas quem vai adoecer sou eu, porque a energia, ela gira aqui na gente. Então eu fico falando cobras e lagartos, fico pensando cobras e lagartos, aonde está essa energia? Aonde está essa vibração? As formas, pensamentos estão em volta de quem? Está em volta de mim. E é aquela coisa da bola que a gente fala, a lei do retorno. Se eu jogo a bola na parede, essa bola vai voltar para mim. Se eu mando essa energia negativa e esses pensamentos para alguém, esse pensamento pode voltar para mim. Então, quero que fique a reflexão para que a gente aprenda. E a pessoa a gente não precisa ter o contato visual, a gente não precisa encontrar a pessoa para pedir perdão para a pessoa. É uma coisa muito mais interna, porque eu estou lá na minha casa remoendo sozinha. Eu estou brava sozinha, estou chateada sozinha, estou pensando sozinha. Então, é uma questão da gente conversar do mesmo jeito que a gente tem esses pensamentos negativos, a gente também fazer com que tenha esses pensamentos positivos. Então tá, beleza, você me fez mal, vambora. Não quero mais levar isso, carregar isso no meu coração. Então, aos pouquinhos, a gente vai. Se eu penso 10 vezes por dia nessa coisa, nessa pessoa, e eu sinto raiva dessa pessoa, vamos tentar, a hora que for para pensar uma das vezes, não, vou mudar a frequência. Perdoa por eu estar pensando isso de você. Amanhã eu vou pensar 8. Depois vou pensar 6, vou pensar 5, daqui a pouco a gente não lembra mais e se esvaiu esse sentimento negativo com relação ao outro. Da mesma forma que é muito importante a gente trabalhar o auto-perdão, porque existe uma coisa que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, que é a auto-obsessão. Que é eu comigo mesma, não tem nenhum espírito aqui, não tem nada em volta de mim, enchendo a minha cabeça com alguma, Rebeca, faz isso, Rebeca, não tem isso, sou eu sozinha. Então a gente fica, porque todo pensamento é energia. E todo pensamento ele tem uma forma negativa, formas. Igual a gente viu aquele japonês que fez os cristais de água, que eles têm forma, se a gente fala uma palavra bonita ou uma palavra negativa para os cristais de água têm forma. Da mesma forma que os cristais têm água, os nossos pensamentos têm forma. Então se eu fico aqui emanando cobras e lagartos, o que vai estar em volta da minha cabeça? Cobras e lagartos. O que eu vou respirar? Cobras e lagartos. O que vai sair da minha boca? Cobras e lagartos. Ouvido, boca, nariz. Eu estou respirando, que ar que eu estou respirando? De cobras e lagartos. Como que eu vou sair desse ciclo? Isso é uma autossabotagem. Isso é uma auto-obsessão. Então a gente precisa quebrar o ciclo. Chega. Eu tinha uma terapeuta que falava para mim que quando pensamentos negativos vinham até mim, indiferente de quais fossem, para eu me movimentar fisicamente, move, porque quando você move o seu corpo, você quebra o padrão de pensamento, porque você bate palma. Eu pulava, eu lembro que eu sempre dava uns pulinhos assim, eu dava pulinho,
Eu falava assim, eu tenho que quebrar o padrão do meu pensamento. Eu estou pensando nessa coisa negativa, peraí, chega. A hora que você pula, o seu corpo está em movimento, ele quebra o padrão do pensamento. Aí você fala assim, pronto, agora eu vou pensar em outra coisa. Vamos olhar para uma coisa positiva. Desculpa por ter pensado nisso. Vamos embora. E daí chega um momento que você nem lembra mais de pensar naquilo e aquilo passou por nós. E nós nos auto-perdoamos. É o mais difícil. Eu entendo que a gente se culpa muito por ter feito, por ter dito, por ter falado, por não ter agido ou por ter agido. E a gente fica corroendo, pensando no e se, e se, e se. Então vamos pensar no que a gente pode fazer hoje com aquilo que já está feito. Hoje eu posso me perdoar. Eu era um ser humano diferente, eu era uma pessoa com falta de esclarecimento, eu achava que aquilo era a minha verdade, hoje eu entendo que existem outras verdades, então me desculpa, né? Sozinho, me desculpa por ter te dito algo que te magoou, me desculpa, putz, eu tô falando, Rebeca, de verdade, eu tenho algumas lembranças, eu fiquei pensando, nossa, eu não sou uma pessoa que sinto muita raiva de outras pessoas, mas eu não sei se isso, estou falando sério, não é brincadeira, não é piada, mas eu não sei se é por causa da minha falta de memória, eu juro, não é piada, porque eu esqueço que o outro me fez o mal, e daí eu fico assim, mas Rebeca, você fala com fulano de tal fez isso pra você, nossa, eu não lembrava. É verdade, eu vou parar de falar com fulano mesmo, quando já se viu? É verdade, ainda bem que você me lembrou, tipo isso, sabe? Então, mas eu fiquei pensando e refletindo quanto que eu sinto quanto eu mesma não me reconcilio comigo mesma. Né? Porque a gente não se reconcilia com a gente mesmo e a gente tem aquela coisa assim, Deus me perdoa, mas eu não perdoo o fulano de tal. Aí Deus me perdoa, por favor, eu fiz aquilo errado, ai me perdoa Deus, mas eu não estou perdoando alguém que fez uma coisa para mim 10 anos atrás, quando a gente era criança, quando eu estava brincando com uma prima minha, igual a minha prima, eu acabei de lembrar um caso, minha prima, a gente era criança, Elise, a Lili, nós estávamos na chácara do meu avô, em Limeira. Tínhamos, para eu ter memória, uns 7 menos, 7, 6, não era muito mais que isso. Estávamos na casa do meu avô em Limeira, uma chácara, e a gente sempre fez caça aos ovos desde pequeno, toda a minha família até hoje, estou com 43 anos, nós fazemos caça aos ovos hoje para mim e para todos os primos, sobrinhos e tal. E aí eu falei assim, gente, eu curiosa, do jeito que eu sou, perguntadeira, do jeito que eu sou, virei para a Lili e falei assim, Lili, mas como que o coelhinho da Páscoa sabe quantos nós somos? Porque o Papai Noel, teoricamente, a gente manda carta. Então o Papai Noel sabe quantos nós somos. Mas como que o coelhinho da Páscoa sabe quantos nós somos? E se faltar ovos? Eu preocupada se algum dos meus primos ia ficar sem ovos. Aí a Lili entra no quarto dela, que é uma casa com vários quartos, a Lili abre o quarto dela e falou assim, abriu a caixa, vem aqui, meu pai comprou um monte. Acabou com o meu coelhinho. Você acredita? Aí eu fiquei assim, mas sabe que eu acho que eu fui entender isso muito adulta depois, sabe? Assim, bem mais depois, eu não tinha entendido, eu não lembro de eu conseguir raciocinar na hora que o meu tio que guardava os ovos lá. Na hora eu pensei assim, meu tio comprou porque o coelhinho, se o coelhinho não trouxer para todo mundo, meu tio trouxe. Eu não tinha entendido que meu tio tinha trazido, porque meu tio era o coelhinho. Mas assim, mas ela quebrou ali uma coisa dentro de mim. Aí eu assim, gente, então existem coisas que a gente, é muito fácil até assim, falar assim, tá bom, fez isso, te desculpo. Mas e a autoculpa, né? Que a gente tem que trabalhar. Sempre a gente tem uma ideia da nossa imagem. Eu, Rebeca, tenho uma ideia do meu rosto. Você tem uma ideia do nosso corpo. Mas quantas vezes a gente vai no espelho e a gente fala, nossa, peraí, eu tenho isso?
É assim que eu sou? Nossa, minha orelha está com isso. Muitas vezes não é o outro que fala para você: mãe, tia, avó, prima, você está com tal coisa, sua mão está assim, o seu rosto está assado, olha suas costas, eu vi tal coisa nas suas costas. Não é sempre o outro que acaba olhando, né? Então a gente às vezes tem uma imagem muito deturpada de nós mesmos, né? A gente não se conhece tanto. Então a gente podia tentar começar a nos auto-perdoar, claro. A nos perdoar aos pouquinhos, com pequenas coisas. Ninguém faz nada querendo errar. Temos que começar pensando assim: ninguém faz nada querendo errar. Ninguém faz nada com a gente também querendo errar. Eram as armas que a pessoa tinha para se defender de alguma forma. Onde se sentiu ameaçada de alguma forma por uma fala nossa ou não, e aí retrucou daquela forma. Então cabe a nós perdoar o próximo e nos perdoar, né? Então o exercício dessa semana é para que a gente aprenda a se reconciliar com o próximo e com nós mesmos, para que a gente não leve esse peso para outras encarnações, para outras vidas, porque eu não quero perseguir ninguém, não vou perseguir depois de morrer a Lili, falar: Lili, o coelho, não quero fazer isso com ela e não quero que ninguém faça isso comigo. Então a gente tem que tentar deixar as coisas ser mais leves, né, no nosso dia a dia. Eu entendo que é difícil, que estamos a cada dia aprendendo, mas a partir do momento que a gente faz o errado, a gente ter a consciência que errou, aceitar que erramos, estamos melhorando, estamos em um processo de evolução. Hoje, quase 3h25 da tarde, somos melhores do que às 3 da tarde quando entramos aqui. Então a gente está numa eterna evolução, e que a gente leve isso para o nosso dia a dia, que a gente leve isso para a nossa semana, que a gente consiga aos pouquinhos conseguir nos reconciliar com o próximo e também com nós mesmos, né? No nosso íntimo, nos nossos momentos de oração, na nossa casa, lavando a louça. Vou pensar negativo? Não vou pensar negativo. Desculpa por eu ter pensado isso de você, desculpa por ter dito isso para você, e fazer com que esse sentimento que existe de dor dentro de nós se esvai para o próximo e também para nós mesmos. É isso que eu desejo a todos essa semana. Vamos fechar os olhos, agradecendo pela preleção de hoje, pelo que aprendemos, pelo que ouvimos, agradecendo nossos anjos guardiões. Vamos imaginando saindo aqui do nosso peito enorme, bem grandão, para o universo todo, essa luz que vai como um holofote e ela engloba o planeta Terra todo. A nossa energia vai indo para todo cantinho que uma pessoa se sinta sozinha. Nossa energia vai limpando e acolhendo todas aquelas pessoas que precisam de amor e de carinho. Vamos pedindo para que a espiritualidade, essa nossa energia, chegue até os dirigentes do nosso país, os dirigentes da nossa cidade. Essa energia a gente vai lembrando agora, a gente vai vendo a nossa casa. Essa energia vai limpando teto, parede, chão, vai limpando a nossa casa toda. Limpando todos os miasmas, formas, pensamentos, deixando tudo limpo, equilibrado, que a gente chegue e o nosso lar seja tão acolhedor quanto a casa espírita. Vamos imaginando o nosso banheiro, onde a gente toma banho, onde a gente se limpa, onde a sujeira vai pelo ralo. Vamos imaginar agora uma luz muito forte e intensa no nosso travesseiro, que é nesse local onde a gente pensa antes de dormir, coloca as nossas preocupações e a gente vai limpando tudo de negativo que esse travesseiro absorveu, para que a nossa noite seja tranquila. Vamos agora imaginando o nosso ambiente de trabalho harmonizado. Vamos imaginando agora a nossa casa espírita, aqui onde estamos, toda iluminada, pedindo para que seja feito um repasse em nós mesmos. E hoje eu vou pedir para que a gente faça um exercício diferente. Como a gente está falando de perdão, como a gente está falando de auto-perdão, imagine a primeira pessoa que vier à cabeça de vocês para a gente entregar uma rosa branca e pedir perdão para essa pessoa. Entregue essa rosa branca para essa primeira pessoa que veio na sua mente e diga: me desculpe.
E assim, com os corações tranquilos e com esse sentimento bom, vamos abrindo os olhos calmamente e agradecendo ao nosso passe que vamos tomar a seguir. Que assim seja, graças a Deus.